Olá! O que a sua história tem a ver com você? Será que o seu passado precisa determinar o seu futuro? Será que sempre a gente é refém do nosso passado? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um vídeo da série Autoterapia aqui no canal Hipnoetos. Aproveita que está aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira, 9h30 da manhã, vídeo novo da série Autoterapia com princípios, ideias que passamos para os nossos clientes de terapia no consultório que podem ajudar as pessoas a encontrarem uma maior autorrealização e terem uma vida mais plena. Terça-feira sim, terça-feira não, também às 9h30 da manhã, vídeo ou comigo ou com convidados falando sobre princípios de psicologia, princípios de terapia, falando sobre hipnose, falando sobre filosofia. E quando a gente está falando sobre memórias, como a gente falou nos vídeos anteriores, a gente está falando também sobre a nossa história. Repare que muitas vezes as pessoas constroem a partir da sua história características, crenças, objetivações estanques e firmes de como elas devem ser e como elas devem agir. E não tem problema nenhum se isso estiver de acordo com quem ela gostaria de ser. O problema é que muitas vezes, contrário ao que eu gostaria de ser, algumas pessoas se limitam dizendo sempre foi assim, sempre agiu-se dessa forma. Às vezes de forma muito infantil, infantil no sentido estrito. Crianças têm um determinado comportamento muito típico. Elas olham para uma coisa e quando elas não sabem como agir, uma realidade, algo que se lhes apresenta, elas se inspiram no pai e na mãe, se inspiram na família, se inspiram naquelas pessoas que são fontes de referência e fontes de admiração para elas. Então, se essas pessoas agiram dessa forma, eu também vou agir dessa forma. Afinal de contas, isso vai me ajudar a, no mundo que eu não entendo direito como funciona, ter resultados mais positivos, porque essas pessoas entendem melhor do que eu sobre como o mundo funciona. É controversa essa afirmação, mas para as crianças muitas vezes essa é uma crença verdadeira e muito intrínseca nelas, e elas não tiveram tempo ainda de perceber de que os adultos são só tentando entender como é que funciona esse negócio de vida que não tem manual. A criança carrega isso porque ela tem uma percepção muito limitada sobre o mundo, ela conhece muito pouco sobre o mundo. Acontece que muita gente traduz isso a dizer coisas como: na minha família todo mundo age dessa forma, portanto eu preciso agir dessa forma. Segundo quem? Por que isso é verdade? Isso não faz sentido nenhum à primeira vista. Afinal de contas, a gente é o que a gente pode ser. E a gente pode escolher ser. Se a gente está falando de terapia, o tempo todo nós estamos falando sobre escolhas, sobre aquilo que nós nos permitimos ser ante a realidade. A nossa história, a história dos nossos antepassados, não deve ter maior impacto do que as implicações socialmente estabelecidas. Porque há implicações socialmente estabelecidas. Os meus antepassados determinaram a região geográfica onde eu nasci. E eu não posso, por conta de uma série de regras e de construções políticas até, estabelecer certos princípios que não esses. Por exemplo, se uma pessoa disser assim: eu gostaria de ir para a Malásia e ter suporte familiar para estabelecer uma vida lá com relativo conforto e segurança que o suporte familiar me dá. E repare que suporte familiar muitas vezes não é necessariamente as pessoas terem dinheiro para te dar. Mas é simplesmente o lance de que você, em última instância, tem uma cama e um prato de comida para não morrer de fome. Então as pessoas, quando elas estão próximas de familiares, de pessoas queridas, elas têm essa possibilidade de maior acesso. Se você nasceu no Brasil, você não pode fazer isso na Malásia. E isso é um constrangimento que não dependeu de você. E aí, realmente, você é vítima da sua história. Não tem o que fazer. Financeiramente, isso é muito forte, né? Se a sua família tem uma determinada vulnerabilidade financeira ou um determinado conforto financeiro, isso determina coisas que você consegue ou não consegue fazer. O dinheiro tem um papel muito importante na nossa sociedade em estabelecer o que a gente consegue ou não consegue fazer. Mas não é só isso, repara. Essas coisas são parte. A pergunta verdadeiramente importante nesse contexto deste vídeo é o que você fará dada a sua história, dada esse estabelecimento de coisas a priori, de onde você nasceu, de quanto dinheiro você tem, de se a sua família tem ou não estabilidade emocional para te dar suporte, ou para querer que você haja como ela gostaria que você agisse e não como você deve agir, que é uma trama comum entre as outras pessoas, e muitas vezes as pessoas se tornam reféns de eu gostaria de ser isso, mas a minha família exige que eu seja outra coisa, então eu serei. O que tampouco faz sentido. Tem que ser o que faz sentido para você. E disso se derivam algumas coisas.
Primeiro, a gente estava falando muito sobre o impacto das nossas memórias e de como o nosso passado é pouco referenciado. E a gente não pode ter a ilusão de achar que a nossa crença sobre a nossa história é determinante de quem somos. E às vezes a crença na história não é na história dos nossos antepassados, da nossa família agiu, mas é simplesmente acreditar que a minha vida é este ciclo aqui. As pessoas muitas vezes se prendem a tramas, a ideias pré-estabelecidas, a pequenas narrativas sobre si mesmos e vão remoendo essas narrativas, sem entender o que acontece por trás. Às vezes a pessoa tem uma narrativa de que a vida dela não tem espaço para felicidade. E aí ela transforma todas as relações que ela tem, às vezes relações que até nasceram saudáveis e tal, em relações de tristeza, de sofrimento, de abandono. Às vezes a pessoa cria tramas na vida dela de que a vida dela tem que ser um constante desafio. E aí quando as coisas permitem a ela que ela dê um respiro, ela arruma um jeito de se livrar delas. A gente vai se tornando refém dessas historinhas que vamos criando sobre a gente. E uma coisa importante é que todo mundo cria historinhas sobre si mesmo. Qualquer um aí que já tenha procurado um emprego uma vez na vida, lembra que na hora que chegou no emprego precisou contar coisas sobre si mesmo. E escolheu contar algumas coisas e não contar outras, e contar as coisas numa determinada ordem. Repare que criar uma historinha sobre si mesmo é diferente de inventar. Eu não estou falando de histórias inventadas, eu estou falando de pessoas que às vezes tiveram mesmo um passado muito sofrido, que tiveram uma história muito triste. Isso de alguma forma mostra para as pessoas uma escolha. Se eu quero continuar vivendo essa vida, ou se eu quero ter uma vida diferente. Quantos clientes de terapia chegam às vezes na terapia sem entender que eles precisam ter uma mudança de perspectiva da trama onde eles estão inseridos? De olhar para aquilo e perceber, cara, eu estou criando uma historinha para mim, estanque, fechada. E essa historinha que eu estou criando para mim está me condicionando a agir de um determinado jeito. E será que é esse jeito que eu gostaria que essa historinha fosse criada? Então o meu convite é se permitir olhar para aspectos da sua história e perceber quais deles estão te prendendo a uma narrativa. Quais dessas narrativas estão te ajudando a se tornar a melhor versão que você gostaria de ser? Quais dessas narrativas, no entanto, estão te atrapalhando e te impedindo de ser quem você gostaria de ser? E ao fazer essa seleção, escolher quais dessas narrativas você vai continuar seguindo ou não. Repare que as narrativas são muito poderosas e se elas nos fortalecem, não precisa mudar. Se o fato da minha família ter um determinado comportamento e isso é absolutamente congruente com quem eu sou, eu acreditar que eu tenho que ser dessa forma por causa da minha família é ótimo. E eu vou continuar sendo. Mas se aquilo já não é mais congruente com você, se aquilo é uma roupa velha que não te serve mais, como já falamos tantas vezes nos vídeos aqui da série, por que não escolher uma outra história, uma outra trama? A sua história deve apenas te deixar livre e nunca te manter aprisionado a um conjunto de atitudes que não necessariamente refletem quem você é. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like. Se quer ter mais informações sobre como você pode melhorar a sua vida, aprender mais sobre a sua mente, como você pode ter uma vida mais congruente, se inscreve no canal, me acompanha nas outras mídias sociais. Um grande abraço e até mais!